Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que falta Brizola no Brasil. Falta muito, Tonico, muito. Muito. Tonico Pereira, uma satisfação enorme, um prazer estar aqui conversando contigo, quero te agradecer para a gente fazer esse bate-papo, esse tema falta Brizola no Brasil, e que, na verdade, o Rio desbrizolou, o Rio criminalizou, né, Tonico? Criminalizou e acabou, né? O que está acontecendo agora só não acaba porque a gente ainda está andando na rua um pouquinho com muito medo. Mas a verdade é que o Rio é uma decadência só. É fogo. Viver isso. É um completo abandono, né, cultural, história, ou seja, a cidade que era um centro histórico, cultural, desbundado, Carioca era aquela coisa genial, né, de rachar o cafezinho, rachar a cerveja no boteco, fazer amizade da coisa mais fácil do mundo, ou seja, ela vinha sendo modificada, o Carioca está mais triste, está mais violento, que nem a gente estava conversando aqui antes. Sepultaram a cortesia. A cortesia foi sepultada, entendeu? A brincadeira, o bom humor, isso tudo faz parte da alma do carioca. E, no entanto, tá acabando, está acabando, é verdade, está acabando. Mas, Tonico, eu queria que tu falasse um pouco da tua história, claro, quando você conheceu o Brizola, a gente estava conversando ali, você conheceu ele num hotel em Campos, eu queria que você contasse aqui, para que as pessoas assistissem, essa coisa genial, você é um artista de presença, de história, e que tenha consciência nacional, trabalha pela cultura nacional, né, Tonico? Então, antes de mais nada, essa é uma questão que nós precisamos cada vez mais resgatar. Cadê a cultura nacional? Cadê? Onde é que foi parar a cultura no país? Só assim que a gente possa combater esse obscurantismo também, né? Na verdade, a cultura, ninguém acaba com ela. Entendeu? Eles podem dificultar a comunicação, etc. Mas a cultura é formada intrinsecamente pelo povo. E nela o poder não mexe. Ele pode inviabilizar a exibição, com a censura, com não sei o quê. Mas a cultura está dentro de cada um de nós, né? Então a gente está sempre sobrevivendo a qualquer tipo de intempérie política ou qualquer coisa, a cultura vai estar presente. Agora, que é verdade que não tem nenhuma boa vontade com a cultura, não tem. Não existe mais isso, né? Não existe. Aí falta política, falta político que tenha dentro de si não só ganhar uma eleição, mas lutar muito mais pela mudança de um povo para melhor. Uma bandeira popular, uma bandeira que resista a ventos e trovoadas, entendeu? A artilharias pesadas. É isso que eu acho que a gente tem que coisa. Eu acho que o campo progressista podia pensar. É claro que é uma característica da ala progressista, um pensar de maneiras diferentes, e tudo bem, mas podia-se tentar criar uma pauta mínima que contaminasse todo mundo em prol de uma coisa que é menos o poder e mais o alicerce de um futuro de forma sólida, entendeu? E isso aí passa, por exemplo, muito pelas escolas. É verdade. O Brizola dizia, Tonico, que desunidos nós seremos degraus para a direita chegar ao poder. Eu há poucos dias repercuti esse pensamento dele. Eu, de vez em quando, ouso usar esses pensamentos. Essa frase é brilhante, né? Essa frase é brilhante e certeira, né? Certeira. Tonico, é verdade, porque para o Brizola, uma coisa que me chama a atenção, e a coisa genial do Brizola, que para o Brizola ele era a região, a nação e o mundo. Né? Daquele palmo de chão de Carazinho ali, ele já sabia, entendia que a importância da propriedade, da comida, ali ele já tinha essa sacação
Tanto que o Brizola nunca perdeu a pronúncia, a maneira como ele falava, a analogia, ou seja, comparava com a questão do interior. Olha, a raposa tomando conta do galinheiro, costeando o alambrado, ou seja, uma comunicação direta, né? Direta. Ele nunca perdeu isso, e isso era a essência dele, né, meu irmão? Era a essência. Ele não precisava de outra coisa. Ele se identificava, se qualificava como povo, como um homem de uma origem difícil, não é? Com uma vida trágica de início, né? A vida trágica mesmo, né? Com o pai dele e tudo, e, no entanto, ele conseguiu superar isso, e tem coisas que são muito engraçadas. É que ele supera tanto essa coisa, e a visão que ele tem de estadista era tão grande, né, e continua sendo, porque para mim está vivo, não está morto, tá vivo. A ideia é alimentada todo dia pelo que ele falava, né? Dele, por exemplo, eu me sinto muito enlouquecido com isso, ele disputando com o Lula a ida para o segundo turno, né? Eu me lembro que o PT começava nessa época, mais ou menos, estava começando, né? E eu me lembro que um jornal abriu espaço para um candidato petista, professor, candidato pelo PT, para falar mal dos brizolões. Aí eu pensei comigo, as crianças engoliram a isca, né? E foi o que aconteceu. Lula subiu, e Lula não tinha condições, realmente, na época, de um enfrentamento com um pernóstico como de classe alta e coisa. Agora, tempos depois, você vai notar o seguinte, o desprendimento do Brizola pelo poder e a assertiva dele com relação à ideia é que ele vem vice do Lula. Exatamente. Boa. Isso é de uma grandeza. Uma grandeza que você não vê ninguém ter, entendeu? Todo mundo aí querendo brigar por um grão de arroz, porque agora está muito caro, não vai ser nem um punhado, é um grão de arroz. Isso é uma bobagem, isso é que rebenta com esse campo nosso, esse campo que vislumbra um Brasil eficiente. É o que tu estava falando, Tulico, eles estão querendo trabalhar para uma eleição imediata, ou seja, reeleição e reeleição, e não tá vendo mais à frente. O Brizola está com aquela visão mais à frente, né? Você vê quando ele traz a questão da regionalidade. O que era a genialidade do Brizola? É mostrar que o Brasil, apesar de ser colônia, ele queria inverter essa lógica colonialista, de colocar o Brasil no centro do mundo, o Brasil como coração do mundo, né? Para que a gente seja sujeito da nossa história, né? Nossos direitos, inverter esse complexo de inferioridade que não deixa a gente ser sujeito da história, né? Nosso rumo, nossa ancestralidade, nossa cultura, né? Então, quando o Brizola coloca essa questão do sentimento nacional, né, de uma cultura forte nacional, ou seja, o Brasil pujante, e o que a gente vê hoje realmente é a antítese, de fato, né, que está acontecendo com o Brizola, ou seja, é o Lacerda. Né? O lacerdismo venceu. Que coisa, né? Isso é duro. Que coisa. Eu como eu penso, eu acho que de ideal, o ideal mesmo, utópico completamente, era um mundo sem fronteiras, sabe? Sem fronteiras. Entendeu? Não tinha que ter, eu não tinha que ser nada, eu tinha que ser do mundo. Todo mundo ser do mundo. E aí viveríamos uma grande tribo, né? Que é o que é a demonstração minúscula do que é viver bem, né? De divisão, de coisa. A fronteira atrapalha muito, cara. Um pensamento mais louco, assim, a fronteira atrapalha muito. Mas, Tonico, me fala um pouco da tua vivência, como é que tu conheceu o Brizola, tu conheceu no hotel, a tua vida, que é magnífica, a tua experiência também em Campos, a vida que você tem no Norte Fluminense, você vem depois. Queria que tu contasse um pouco aquilo que o Brizola sempre gostou de apontar, que é o fio da história, né? Essa origem embrionária importante. Eu sempre fui muito participativo, apesar, por exemplo, de eu não gostar muito de palanque, entendeu? Eu gosto mais
das coisas ditas, às vezes, numa mesa de bar ou num encontro assim, mas não sou o ideal para o palanque, não. Mas eu era curioso e me aproximei da Federação Estudante de Campos com 16 anos, sei lá, 15, 16 anos. Eu me tornei segundo secretário de Arte e Cultura, né? E, na verdade, eu não sabia nada naquela época, né? Mas eu fui... A insinuação política da federação era uma insinuação de esquerda. E aí foi quando o Brizola foi lá, nessa época. Ele estava hospedado no Hotel Planície, e aí estava num saguão assim, falando, era quase que era uma explanação das ideias dele para o pessoal ali, né? E eu fiquei assistindo, e aquilo me dominou de uma forma, entendeu? Me dominou que eu nunca mais deixei de ser. Eu fiquei sendo, a partir daí, um brizolista convicto, porque a minha convicção está na mão do povo instruído, entendeu? Do povo que se empoderado, que possa, entendeu? Fazer frente. Nada pior que a ignorância. A ignorância te faz votar contra você. É o que o povo faz. Eu tenho exemplos claros aqui. Eu discuto quase todo dia com o meu porteiro, que toda vez que eu saio, ele brisolista, bolsonarista. Aí, e ele não tem... Cara, é de uma ilusão, é de uma ignorância que eu fico assim abismado. Como é que chegaram a esse ponto, meu Deus do céu? Como é que conseguiram fazer o povo votar contra o povo? Isso é uma das coisas mais doidas que eu já vi na minha vida. E acontece. É uma psicose dramática, né, Tonico? É a verdade. E porque o Bolsonaro representa o quê? Representa o sequestro do seio materno. Né? É a morte da nossa mãe, porque o cara é misógino. Você vê que não tem mãe, não tem criança no governo dele. Não tem, ou seja, é a própria morte. Então, o sequestro do seio materno. Eu vejo os filhos dele. Você sabe Desculpa, sabe o que é a representatividade maior disso? É você ter filhos que são chamados de 01, 02, 03, 04. Eu falei, porra, que merda é essa, meu Deus do céu? É um complexo de Édipo transverso. Meu Deus, os filhos do Bolsonaro não querem transar com a mãe, querem transar com o pai. O pai, né? Que doideira, é isso, né, cara? É um Édipo transverso. Não é? Que loucura, é uma doença completa ali. E o pior não é isso, é que o cara deve atender, né? 01, pois não, pai? Você deve estar nesse ponto eu sou mais o recruta zero, entendeu? Te vê melhor. Bem mais interessante. Não, porque é uma mediocridade. Porque é um componente também que o Brizola foi o primeiro, aliás, foi o único que enfrentou né, essa evangelização da política, que criminaliza a política. Sendo que a formação dele foi com protestantes. Isso é que você entendeu? A visão, o reverendo Isidoro. Isidoro. Você vê que visão. Ele fala isso, né? O dia que a igreja dominar a coisa, vai ter muita morte e muita guerra. Ele fala, não sei se as palavras são essas, mas é pertinente. E quer dizer, um cara que sai desse tipo de formação e nega isso na política. Nunca usou isso na política, entendeu? Com mais direito do que qualquer um desses picaretas que estão por aí. Você vê a Flor de Lis, né? Essa flor do mal. Né? A história dela, Tonico, eu me lembro bem, ela andava ali pela Central do Brasil, aí houve aquele genocídio da Candelária, ela teve o patrocínio das emissoras da Rede Globo e adotou 37 crianças da Candelária. Ah, foi a partir dali? Foi a partir dali que ela começa a ser suflada. Para quê? Para fazer uma campanha contra o Brizola e o CIEP. Tá vendo? O Brizola constrói aí esses brizolões, favelização. Eu que sou do bem, sou evangélica, eu adotei as crianças, olha aqui a magnânima, ou seja, eu sou a mãe. Quer dizer, olha o que era, de fato. Né? Uma grande farsa. Ela, no mínimo, uma suruba familiar, né? Uma coisa simples. Magia de todos
rituais satânicos de todos os lados, ou seja, e há um fator que a gente estava conversando até antes de entrar ao vivo, que é grave no nosso país hoje, porque eu vejo que o Bolsonaro passa. Essa outra turma aqui, que nem concentrada, esse poder hegemônico que está se criando, ou seja, uma república gospel miliciana com o Edir Macedo, né? Nós estamos aqui na cidade onde é o ovo da serpente. Aqui é o lacismo, aqui tem o próprio Bolsonaro, aqui o próprio Edir Macedo nasce aqui. O Edir Macedo, aliás... As milícias... Claro, essa herança da ditadura, né? Claro, dos cavalos corredores, dos grupos de Leclerc, exatamente isso. Tu sabe que o Edir Macedo, o primeiro emprego dele é na loteria do Rio de Janeiro, nomeado pelo Lacerda. É mesmo? Ali começa talvez o deus grana, o deus loteria dele. A sacação de ganhar dinheiro explorando a fé do pobre. E aí ele começa a ter uma evolução, ele aluga um espaço na rádio, acho que na Rádio Metropolitana, se não me engano, e começa a fazer o desafio dos deuses. Ele desafia os outros deuses, dizendo que o deus dele é o mais forte. Né? E faz o desafio, e começa a fazer uma guerra, né, contra as religiões de matriz africana. Guerra, ele declara guerra. Eu quero aqui declarar guerra. E guerra é aniquilar o próximo. Quer dizer... E de fato, o que dá esse caldo? É justamente o que a gente estava falando, né? É a nossa ancestralidade, a nossa mãe preta, é o CIEP, é essa mistura linda que é o povo brasileiro, que se colocou, ou seja, da África com o europeu e com o indígena, claro que vieram aqui e escravizaram, estupraram as mulheres, mas enfim, todo esse drama que nós vivemos e é a nossa origem, e que não está sendo contada e não está sendo explicada para essa geração, por isso que está dando nesse Bolsonaro, né, ele começa essa declaração de guerra. E aí ele começa a avançar, aluga um Maracanãzinho, faz um desafio de juntar todos os evangélicos, e aí ele tenta alugar o Maracanã e o Brizola era o governador. E o Brizola diz não. Estádio de futebol não é palco para religião. E, aliás, voltando um pouco antes... o próprio Edir Macedo, no livro dele, diz claramente que quando ele decide entrar na política no Rio de Janeiro, ele entra apoiando a Sandra Cavalcante. E ele declara, Tunico, uma coisa que é mais impressionante: eu entro na política no Rio de Janeiro para salvar o povo carioca do diabo comunista Leonel Brizola. Que loucura, né? Que loucura. Esse debate puro. Esse debate da época... do Brizola, que quando ele ganhou o primeiro governo aqui, tem uma frase dele que é linda, eu não sei se você sabe ou lembra, você talvez não tenha visto isso, é que todo mundo falava da ditadura, mal da ditadura, e o Brizola quieto. Aí o Miro Teixeira, se não me engano, que era candidato, o Brizola estava em último lugar, atrás do Lisandro Maciel, que era do PT. Aí o Brizola, aí perguntaram o governador, não sei se se refere ali, governador, o senhor que tem tanta história, por que o senhor não fala mal, não critica? Aí eu falei assim, aí Brizola, é uma questão de credibilidade, né? Se eu falar, a merda acontece, vocês podem falar à vontade. Ele não falou merda, nem falou isso, mas falou, deu a entender, meu irmão, se eu falar o peso é outro. Entendeu? Não, e o Brizola foi o cara mais perseguido, né, Tunico? Foi o último a retornar, foi o exílio mais longo de todos os políticos. Ficou isolado lá numa praia em Atlântida na época, olha, um frio, onde o vento, onde o Judas perdeu as botas, sem isolado, perseguido. E se ele não tem a genialidade ali de entrar na embaixada americana do Jimmy Carter, que estava propondo a questão dos direitos humanos, ali a sacação do Brizola, no imperialismo ainda, não, cara, política com direitos humanos. Vamos testar isso aí agora, então. Vamos ver. E foi, né? A visão dele é muito acima dessa... Não digo nem da média, não, mas desses políticos brasileiros todos. Um cara que começa, depois do casamento e da vida, tornou-se uma pessoa rica e terminou politicamente pobre, entendeu? Isso, a primeira fazenda doada para... Reforma agrária. Reforma agrária, Sarandi. Isso. Sarandi.
É doada, quer dizer, ele abriu mão. Aí já começam os fake news da época, né, que inventavam uma opção de coisa. Eu tinha uma resposta, às vezes, para as pessoas nessa época, que a pessoa assim, o Brizola tem fazendas enormes no Uruguai. Pois é, mas só que tem gente aqui no Brasil que tem fazendas maiores do que o Uruguai. Entendeu? Ele tem, fazenda no Uruguai é pequena. Agora, o Uruguai tem gente aqui que tem Uruguai aqui, ou mais. Era como eu tive uma vez também numa discussão com os petistas novos, o partido recém-fundado, né? E todo mundo me massacrando, porque eu era o único que era brisolista nesse grupo. Era um grupo até de teatro, não eram petistas. Aí eles falaram, eu já louco, já meio puto também. Aí eu virei e falei assim, por favor, me mostra a sua carteira de trabalho. Fui a um por um. Eu não tenho, carteira, não tenho. Então vai pra porra, vai discutir o quê, trabalho? Você não tem o principal a sua identidade de trabalho, você não tem. Eu tenho carteira assinada há anos já, cacete. Então, que porra é essa eu estou falando muito palavrão, né? A conversa de bundada, que nem diria Darcy Ribeiro. Outro grande. Não é papo carioca, pô, como é que é? Botar um terno aqui, vir no plenário, Vossa Excelência para cá, a gente não é desse seleto grupo. Não sou mesmo. A gente não faz parte desse seleto grupo. Eu costumo dizer, olhando para a Câmara dos Deputados, Senado, o poder todo de terno, né? Eu costumo dizer assim, esses ternos aí são, na verdade, abafadores de peido. Porque, entendeu? Aí os caras fazem uma questão, né, de uma postura dura, uma gravata enforcando. Porra, pelo menos podia se enforcar logo de vez, porra, não ficar enchendo o saco. Puxa logo, porra. Eu falo isso porque eu acho. Às vezes eu tenho que pôr terno, mas eu ponho por uma questão intrínseca de um personagem, de uma coisa, não por minha opção. As pessoas tem gente que tem feitiço por terno, né? É uma loucura. Eu sei que você usa terno, mas não tem problema, não. Eu uso por ser obrigado, porque eu detesto. É obrigado, Aquela coisa, você vai de terno no banco pedir um empréstimo e vai só de sandália e bermuda, você vai ver como é que é o tratamento. Eu tenho uma história que eu vou te contar que é engraçadinha. Uma época, eu tinha... O meu negócio de ter carro antigo, por exemplo, é coisa de infância pobre. Meu pai não tinha carro, então eu comecei a trabalhar, sempre me virando e tal coisa. Aí, quando eu pude, eu comprei os carros da minha infância, sabe como é que é assim? Não todos, é claro. Eu cheguei a ter 10 carros, uma coisa assim. Mas uma vez, eu tinha terminado um casamento e eu tinha 3 carros na época. E eu não ia viajar. Aí eu mandei os carros para a oficina. Você tem o carnaval aí, então, vou trabalhar, não sei o quê. Aí terminou. Eu liguei para o mecânico, que é o Rogério, meu amigo, morreu ele, meu amigo, ótimo. Aí ele falou, porra, Tonico, você mandou mexer nos carros, eu mexi, não tem nenhum pronto para viajar, eu puto da vida. Aí eu fui na sexta-feira, fui no banco, tirei o dinheiro todo que tinha e saí para procurar um carro. Aí cheguei numa agência de automóvel em Niterói, comprei um carro que eu adoro e eu joguei fora esse carro por causa desse problema. Por que eu comprei. Aí eu cheguei, entrei e perguntei lá ao vendedor, esse carro aí e tal, o vendedor me atendendo com uma má vontade, rapaz, assim com para ele eu era um câncer ali dentro, entendeu? Porque eu ando esculhambado, muito esculhambado, não faço questão nenhuma de ornamento, né? Então eu esculhambado. Aí eu perguntei, ele tem documento? O cara falou, tem. Dá para viajar? Tá bom de mecânica? E tá. Mas ele não falava assim comigo, tá? Isso, entendeu? Como se... Aí eu fui e falei assim, então, quanto é? Aí ele falou o preço, eu falei assim, esse carro é meu, então. Aí ele falou, então o senhor volta depois do carnaval, para a gente acertar as coisas. Eu falei, não, meu irmão, você não está entendendo, não. Vamos ali na sala, a sala que ele tinha lá, o escritório dele.
Aí eu fui, ele sentou, eu acho que ele estava pensando até que ia ser assaltado, ele devia estar com a arma por baixo lá, sabe? Aí eu fui, tirei o dinheiro todo do bolso e botei assim em cima da cara dele, entendeu? Ele olhou para aquilo, tomou um susto, mas eu tenho certeza que esse cara jamais tratou mais alguém como a mim nesse dia, porque a linguagem deles é do dinheiro, aí a gente sacaneia, é isso, tá aí, pronto, o carro é meu, vou tirar ele agora. Embora. Ele deve ter contado isso para os filhos, né? Se ele absorveu isso... Grande aprendizado, né, Toninho? Porra, vai tratar mal a puta que pariu, porra. Vale quanto pesa, né? Esse caldo cultural que foi formado no país, exatamente, entendeu? Você vê, no meio de uma pandemia, né, uma falta de governo, o que poderia ter feito aí as crianças sem escola? Pega os canais de televisão de manhã, em vez de ter o pastor curando o Covid com água benta, que ele está benzendo, curando dor do joelho, artrose, com reza do pastor R.R. Soares, perdão. Benzendo só não, vendendo. Não, vendendo. Vendendo. É o Deus dízimo. Ou seja, Deus ama todo mundo, mas para o Edir Macedo só ama se você der o dízimo. Der o dízimo. Então você vê esses canais aí, poderiam estar passando a escola. Poderiam estar passando a programação, educando a criançada, alfabetizando, com o telefone de WhatsApp, poderia fazer parceria do governo com os canais de televisão, utilizar a superprodução dos canais, de uma Globo, do Bandeirantes, faz parceria, né? É uma concessão pública, né? Faz uma parceria, contrato, não há problema. Usa a superprodução deles, usa os trabalhadores, usa os artistas também, né? E claro, e faz uma grande aula ali fazendo educação, ou seja, alfabetização, reforço escolar, podia te utilizar a manhã inteira, quer dizer, e nada disso por uma falta de orientação. É de força de vontade, é preconceito também, sabe? Muito preconceito, porque eu te digo uma coisa, eu vou pensar de uma forma mais ou menos liberal, não tem nada a ver, mas eu vou falar isso. Claro. O sucesso de um povo é o sucesso de uma nação. Até para o rico é bom, porra. Claro. Até para o rico é bom. Mas aí, entendeu? É misturar, eles querem, entendeu? Uma elite, aquilo que o Brizola, uma elite egoísta, desumana. Atrasada. Porque, a reforma agrária do Jango era uma reforma burguesa, ou seja, quando ele pega ali as terras margeando a BR, né, ele quer dizer o quê? Para entrar o que? A eletrificação. E entrando a eletrificação, entra a indústria, entra a geladeira, entra o fogão, o ferro de passar, o micro-ondas, vai entrando a linha. A linha da indústria pesada, a linha multinacional, ou seja, era isso que você falou. Era para todos essa reforma agrária. Isso adiantaria até para os ricos, mas os ricos não entendem que o outro possa subir, entendeu? Não, pisa, não deixa subir. É isso que acontece, aí dá no que a gente está aí. Tá vendo? É aquela frase que eu escutei, eu acho que eu vi na internet, o pobre acha que é classe média acha que é elite, e a elite acha que é estrangeira. Mas a elite é bem estrangeira, ela não mora mais aqui, ela não passa por esses percalços que a gente... É Miami, é brega ainda. É rentista, né, meu irmão? É rentista, é outra coisa. E aí escolhe mal, vai para Miami, né? Porque é uma escolha péssima, pô. Eu acho. Pô, total. Quer dizer, os Estados Unidos não pode ser nosso exemplo, quer dizer. De jeito nenhum. Aliás, a gente imitou muito os Estados Unidos, né? E essa absorção dessa cultura que vem de fora também, Tonico, encontra a nossa cultura, esquecendo a cultura nacional, nossos artistas, o teatro, a música. Pô, vê o Vila Lobos vai na Europa e fala, pô, você veio aprender? Não, eu vim ensinar. Pô, isso é genialidade, né? Pô. O Darcy Ribeiro dava palestra em português. Pô. Traduz aí, meu querido. Foda-se, cara. Isso é uma coisa... A gente tá tendendo... Eu sei lá. Eu acho que o Brasil está em extinção, entendeu? No momento que a gente está vivendo, a gente está sendo levado a uma extinção, entendeu? E é com fogo, quando é fogo, quando chove é chuva, mas tudo levando para uma extinção. E pior das extinções é a extinção da ideia, a extinção do pensamento. Essa é cruel.
Eu tenho feito testes comigo aqui em casa, de ficar muito sozinho, né? O pessoal está por aí, eu fico no quarto, eu não consigo parar de pensar o tempo inteiro, e eu fico vendo assim, gente, eu acho que se eu fosse preso numa cela mínima, sozinho, eu estaria muito livre pela minha condição de pensar, entendeu? Ou seja, essa prisão não me afetaria. Você entende o que eu estou falando, né? Claro, perfeitamente. Porque a capacidade que o homem tem de pensar é só ele ter uma coerência no pensamento, é só ele ter a descoberta, a curiosidade, a observação. Ser Tudo culto isso para ser livre, né? Você tem essa liberdade, né? Eu gosto muito disso e sou muito... Como é que você vê, Tonico, esse ataque à cultura nacional do governo Bolsonaro? Você vê... por um lado, explica bem esse ataque a tanta cultura, à universidade, ao pensamento científico. Por quê? Porque são áreas mais esclarecidas da sociedade e que nunca vão votar no Bolsonaro, nos bolsonaristas. Né? Então, claro, mas há um ataque direcionado e que é perigoso. E é perigoso. É extremamente perigoso. Né? Porque apagar nosso antepassado, ou seja, apagar esse traço cultural, querer colocar uma escola sem pensamento crítico, com matemática, português, ou seja, saindo justamente isso que você está colocando, o pensamento. Eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho. Eu estou comigo mesmo, estou com o meu pensamento, estou criando, estou pensando, estou vendo o mundo, estou aqui, mas eu estou enxergando o mundo, eu enxergo para fora. Né? Como é que você vê essa mediocridade? Porque às vezes eu fico tão assustado, porque é uma mediocridade tão baixa. Tão rasteira, né? Chega a ficar sem reação, porque, como é que é possível? Eu tenho uma coisa que eu penso também, que essa coisa que esse pessoal está trazendo para o Brasil não os faz feliz também, não. Porque eu acho que você, por exemplo, chamar o filho de 01, 02, 03 é de uma infelicidade, é de um poder de merda, entendeu? Que eu acho que eles, sei lá, eu gosto de chamar meu filho de Antônio, minha filha de Dani, de Taia, de Nina, entendeu? Pô, você não vai beijar seu filho, abraçar seu filho? Puta que pariu, né? Doideira. Tínhamos a solução para isso, hein? E perdemos na história. Sabe qual foi? Vou te dar um exemplo mais antes disso. Eu sou de Campos. É uma terra reacionária. Agora tem um candidato lá que eu gosto agora. Para prefeito. Campos dos Goitacazes. A tribo Goitacá, ela jamais foi dominada pelo homem branco. Ela foi dizimada através de roupa infectada, essas coisas. Eles eram exímios corredores e nadadores. O cara que ganhou a capitania hereditária de Santo Tomé nunca dormiu lá, porque os índios não deixaram. Entendeu? Esses índios eram ferocíssimos, fortes, muito fortes, feios pra cacete, mas eu tenho o maior orgulho de me identificar com Campos através deles. Porque eles não permitiram a entrada. O cara abandonou a capitania, não conseguiu tomar posse, porra. Entendeu? Esse é o índio Goitacá. Eu adoro essa tribo, ela me serve de exemplo também. É fruto das observações. É claro que o campista tem até preconceito com a tribo Goitacá, né? Com os índios Goitacá. Eu queria ser chamado de índio Goitacá, porra. Não queria ser chamado de... Eu sou da onde? Eu sou da tribo dos Goitacazes, porra. Essa tribo não deixou. Eles eram muito gentis. Por exemplo, eles não comiam carne humana nas comemorações da tribo, não comiam. Sabe por quê? Porque eles comiam todo dia carne humana. Então nas comemorações, não. Eles eram muito bravos. Entre eles... Não tinha inimigo para eles, eles expulsavam. Não tomaram esse território.
O português não entrou ninguém ali de estrangeiro, não entrou. Eles não deixaram. Aí dizimaram através de roupas, coisa, né? É considerado a tribo anfíbia, porque eles nadavam e corriam muito. Caçavam veado a pé, correndo. Era barra. Falei uma bobagem, mas ela ilustra a minha relação que eu tenho com o Campos. Eu tenho uma relação muito grande com a tribo Goitacá. Não, Tonico, e essa é justamente a história, como o Brizola gostava de dizer, o fio da história, que é importante a gente sempre colocar para saber e situar, entender esse momento complexo do país. Como é que alguém é alçado a presidente, uma mediocridade, alguém que sempre... O Bolsonaro sempre foi isso que a gente viu. Nunca enganou ninguém. Nunca enganou ninguém, sempre foi misógino, racista. Isso a gente sabe. A sociedade que decaiu. Sem dúvida. Agora temos que identificar por que a sociedade decaiu desta maneira. Vamos ver um pouquinho mais atrás. Chamar alguém de reacionário, o cara ficava ofendido. Agora o cara elogiou, eu sou reacionário. Não, e o antifascista, que agora as pessoas atacam o antifascista. Vem cá, você é contra o antifascismo, então você é fascista, é isso que você quer dizer? Ué, a lógica é essa, né? Eu sou fascista, eu sou antifascista. Eu não posso... É antifascista? Não, antifascista, né? Eu sou fascista, então não posso tolerar alguém que seja antifascista, que é contra mim, eu sou fascista, em princípio, né? A direita inverte a verdade, né? Essa é uma lógica dele. Isso é de uma ignorância, porque o termo está completamente mal colocado. Porra. E aí você pega um presidente americano completamente... Eu nem salvo alguns, por exemplo, as pessoas gostam muito do Obama. Eu acho até que sim, tal. Mas a gente não pode esquecer que a Petrobras, claro que a gente sempre foi espionado pelos Estados Unidos, sempre. Desde o Brizola, quando o Brizola assumiu o governo do Rio Grande do Sul, tinha 5 mil agentes no país já desembarcando ali, investigando. Mas agora, por exemplo, mais recentemente, no Obama, né, você teve a espionagem da Petrobras e a espionagem do gabinete da Dilma. Coisa inaceitável. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, que os Estados Unidos, eles têm 2 partidos, mas são 2 partidos de direita. Aquilo que o Brizola é o sim, senhor. Sim, senhor, por aí. O diabo e o coisa ruim, o inferno sempre sai vencendo. Sai vencendo, não tem como perder. E o Obama é o cara que mais fez guerra de drone, né? Inaugurou essas guerras com drone, ou seja, é isso aqui, o pacto, o companheiro Obama invasor, genocida, imperialismo. Ou seja, o que promoveu não era muito o que ele falava, era o que ele fazia, né? E embora o Trump é um pouco a cara da sociedade americana, né? É total. Racista, acha que é superior, né? Isso ele é doente, né? Ele é doente. Ele e outros aí, né? Outros mais perto. Mas vem cá, ele é fruto do quê? Eu estava vendo até um livro de uma jornalista, Naomi Klein, agora não me recordo o nome dela, depois eu pego aqui, que é interessante, ela aborda justamente, porque ele é fruto do quê? Desses programas de televisão, sobrevivente, ou seja, ele fazia um programa, o Aprendiz, que ele demitia, e aí chegava, né, era um prazer demitir, você tá demitido, o programa de que você compete um com o outro, aniquila o outro para você ganhar, só tem um sobrevivente, fazem as piores atitudes possíveis, imorais e tal, para poder ganhar um prêmio. Ou seja, esse fruto, né, ou seja, aquela questão da luta livre, o Trump apresentava, fez encenação de luta livre, que movimenta bilhões, né? E claro, e tudo isso por trás do que? As grandes marcas, as grandes produtos, né, que inclusive nem precisam mais de indústria, terceirizam tudo, exploram o trabalho, não interessa se está na Tailândia com um menino costurando ali, mas fez um produto com marcas caríssimas. Caríssimas. Claro, e aí se deu. E o Trump, com certeza, um oportunista. Oportunista. Claro, no caso eu costumo dizer até que um oportunista brilhante, porque ele faz sucesso com esse oportunismo dele, né? Ele fala loucuras. A gente não está longe, né?
Essas redes sociais hoje em dia, se eu pudesse, é difícil você, fora do controle, você está vitimizado pelos anúncios, sem saber que está, é tóxico mesmo a coisa, né? Eu agora, por exemplo, eu estava observando o debate do Trump com Joe Biden, né? Eu teria feito uma coisa só, isso a nível estratégico e teatral. Claro. Seria uma cena. Eu faria o seguinte: começou o debate, o primeiro a falar quem é, ele fala o que, se for ele, eu falo o que quiser. Aí eu vou levantar e vou falar assim: bom, eu queria pedir licença aos senhores, eu vou ler a minha declaração de imposto de renda. O Biden. Se o Trump pedir palavra, ele... Se o Trump perguntar alguma coisa, ele... Com licença, eu estou lendo. No final, o debate seria isso. Eu dirigiria ele artisticamente assim. E aí, falei assim, aí no final, senhor Trump, eu li a minha declaração de imposto de renda. O senhor é capaz de ler a sua? Matava ele ali. Estava ganho o debate. É verdade. Agora, o Trump podia perguntar o quê? Eu não vou perguntar nada ao Trump, eu vou ler a minha... Não estou nem fazendo a defesa do Biden, não. Estou falando artisticamente, numa direção de teatro. Entendeu? Aquilo ali acabava. Ele ia ficar desmoralizado. Como é que um cara desse paga $750 em 2 anos e os outros não pagou nada? Ou seja, nós aqui pagamos mais imposto de renda que o Trump. Puta que pariu. Um cara bilionário. Eu, pessoa física, você, pessoa física, a gente paga mais do que o bilionário. Também nem sabe se é também, mas é porque ele é tão ardiloso. Vem de família, né? É tão ardiloso, é tão escroto, né? Não, e ele é um artista também, porque nesses programas ele aprendeu a ser artista. Ele aprendeu. Mas essa cena teatral também. Não, mas é canastrão, entendeu? Não, total. Se você discute, por exemplo, se você faz esse negócio de ler a sua declaração de imposto de renda e depois pedir para ele ler a dele, entendeu? Que ele não vai ter, não vai ler, entendeu? Você deu um golpe mortal nele, cara. Você vai expor ele para o mundo. É checkmate. Mas eu não sei, às vezes eu fico louco, porque eu falo assim, porra, eu faria isso, fazia essa merda aí, viu como é que manda mensagem lá pro Joe Biden que ele te contrata, você tá aí, faz Tô parado aqui na pandemia, né? Pronto, já manda para ele, faz um roubo ideológico, investe no país aqui, ó, Joe Biden, você mantém esse cara aí no corner, né? Fica aí. Isso aí é para acabar com ele. Você sabe que eu tenho dúvida dessa doença dele? Agora, eu tenho dúvida porque as falcatruas nesse aspecto também acontecem aqui também. Tem pessoas que são chamadas para depois estão com Covid. Passa 2 dias, não estou mais, entendeu? Então, quer dizer, que segurança você tem desse diagnóstico? Nenhuma, não tem testagem alguma. Não tem nada, porra. E é tudo camuflado, tudo você não sabe. Aí quando não dá nada, ele não publica. Aí quando dá, ele publica. Eu estou com a cabeça muito doida já, mas é por aí. Eu sei que você nunca sabe. Eu não sei, pode ser um golpe do Trump isso aí. Talvez o último marketing, golpe dele. Né? Claro. Bom, ele é o cara do marketing, né? Ele se põe de vítima, né? Se põe de vítima e sai pela tangente, não podendo nem ir a debate. Não dá para ir a debate, claro. Porra, ai meu Deus do céu. É uma estratégia, né? Que nem o Bolsonaro utilizou aqui de não participar nos debates, né? Inclusive, se tudo é falso no Bolsonaro, até a facada é falsa, né? Ninguém me convence que aquilo ali é real, né? Pode até ter dado, mas era planejado, né? Entendeu? Uma questão planejada. E aquilo ali, aquela faca que encolhe. Tem faca que você faz assim, né? De mágico. Aquela faca de mágico. É muito usado em cinema também, essas coisas. Nossa, então, meu Deus, tudo é capaz de ser uma cena, entendeu? O que eu vejo a tentativa do Bolsonaro virar uma franquia, entendeu, Tunico? Esse é meu receio. Porque... Como o Trump é. Exato, é uma franquia.
Você sabe que a maior parte dos investimentos do Trump hoje é só o nome? Sim. Ele aqui, ele era sócio de um empreendimento do neto do Figueiredo. Sim, aqui um hotel na Barra da Tijuca. É o nome dele. Só. Ele ia fazer na Francisco Bicalho, ali no Porto Maravilha, 2 torres, Trump Tower, ou seja, acabou falindo. Quer dizer, e era caríssimo, era 30 metros quadrados no máximo, e começava o preço de venda de R$600 mil de frente para Francisco Bicalho. Quer dizer. Mas isso aí pode ser só o nome dele dado. Ele não deve ter posto dinheiro. Não, ele recebia os royalties. Ele só botava o nome. Era para ele o melhor negócio do mundo. Você administra, você só põe, porque é a marca de elite. Essas marcas faz Nike, Apple. A marca. Produz lá na China, produz não sei aonde. Você bota a marca, de alto preço. O iPhone é na China. Sim. A mão de obra, puta que pariu, zero, né? Lá embaixo, né? Agora, tudo uma coisa que eu estava vendo, a gente não está sendo discutido. Eu já vi alguns países, eu acabei de ver uma notícia hoje no rádio, até estava escutando no rádio, estava vindo de Cordovil, estava escutando no rádio. A Venezuela recebeu um navio inteiro com vacinas russas. Já para ampliar. Já para aplicar agora, em um mês, está pronta para aplicar na população. Ou seja. E a vacina russa, ela tem uma vantagem das outras, que ela é o adenovírus. Ela não é do vírus do macaco, por exemplo, que nem a chinesa. Sei. Então, ela, de fato, ela tem 2 doses e você vai imunizando a pessoa. Ou seja, o Brasil não trata nada disso. Não. E eu fico imaginando uma coisa, Tonico, nós 200 milhões de pessoas. Nós vamos precisar de 200 milhões, são 2 doses. Então, são 400 milhões de vacinas. Claro que você perde uma no meio, então 500 milhões de vacinas. Você imagina a logística disso? Cadê? Como é que vai planejar? Bota o executivo, o judiciário e o para sair aplicando, já que ganham tanto e fazem tão pouco, vamos fazer um ato magnânimo aí. Você vai para Manaus, não é para a região ribeirinha, tem que pegar 2, 3 horas de barco, vai aplicar a vacina lá, entendeu? Aliás, você traz uma questão do judiciário, e essa é uma das vertentes que, de fato, mostra essa decadência, ou seja, que a sociedade decaiu. Você vê aqui essa arquitetura faraônica do judiciário no Rio de Janeiro, um quarteirão inteiro. Né? Ou seja, a mesma estrutura da ditadura militar que não foi modificada. A ditadura hoje no Brasil é o judiciário. Nesse momento, eles estão com a caneta do executivo. Afasta governador, afasta presidente. Ou seja, o golpe não é mais com tanque, soldado na rua. Não, isso é com a caneta do juiz. Isso acabou. É com a caneta do juiz. A explicitude que tinha naquela época, você via o inimigo. Agora o inimigo está atrás de uma caneta, ou atrás de, entendeu? De qualquer outra coisa. Você não... Altos salários, né? Porra, não tem. Isso tudo teria que ser revisto. É imoral. É imoral que um deputado lá na Inglaterra ganhe menos do que o do Brasil, caralho. É imoral. É imoral o auxílio moradia. Entendeu? Para juiz. Que mora em mansão. Mora em mansão. E quem tem a mulher também que é juíza, e aí os dois ganham por uma... que moral se tem. 2 vezes o salário de um professor. Cara, então, mas os dois são juízes, eles pegam o auxílio para os dois e moram na casa própria. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Essa é uma das vertentes aí, desse caldo. Que tipo de juiz é esse que pode julgar? Entendeu? Tem um ditado que diz... Tem um ditado que diz que a justiça é cega, surda e muda, né? Eu costumo dizer, como é que cego, surdo e mudo pode julgar, caralho? Porra! Não tem como. Tem que ver, tem que ouvir, tem que enxergar, tem que falar. Até nisso tu vê que o Brizola queria fazer eleição para juiz, Tonico. O Brizola queria, eleição. Eleição para o Supremo, e não pode ser vitalício. Não. Esse negócio aí, vitalício, qualquer problema aposenta, com alto salário. Qualquer problema não, roubando ou fazendo qualquer coisa, aposenta ganhando. Você quer coisa mais louca, rapaz? Que merda é essa? Isso é um escárnio com o povo, é um escárnio.
é de uma covardia. Não que o juiz não tenha que ganhar bem, ele pode ganhar, mas essa diferença de um salário lá em cima e, por exemplo, o outro diferença de um professor, de um gari, seja tão absurdo, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. O professor é uma classe, meu Deus do céu, que eu tenho profunda admiração e sinto em mim, na minha carne, puta que pariu, como é que faz? Aí o professor fica desqualificado, entendeu? É uma doideira. Aí qualquer merda qualquer coisa ganha muito mais que um professor que não trabalha só na hora da aula, trabalha o tempo inteiro, entendeu? Até é uma abordagem que eu faço comigo, me comparando também nesse aspecto, sem ser egóico, é que as pessoas às vezes falam assim, você está trabalhando, Tonico? Eu falo, estou. Eu falo assim, mas fazendo o quê? Eu estou ensaiando. Como? Eu ensaio comigo mesmo o tempo inteiro, a minha vida toda é um ensaio. Eu entrar em cena é uma ocasião, mas eu trabalho o dia inteiro, o tempo inteiro. Eu estou pensando, eu estou me articulando, eu estou vendo coisas, me instruindo, entendeu? Então é mentira que eu só trabalho quando estou em cena. Em cena é o relaxamento. Antes é que é entendeu? Preparatório, né? Aliás, você falou educação e, claro, tem muitos professores, e aí uma professora especial que eu quero citar aqui, professora Vilma, em Copacabana, falou, Brizola, eu quero saber onde é que onde é que eu compro a camisa do Tonico? As pessoas estão mandando mensagem aqui, querem saber onde é que compra a camisa. Falta Brizola no Brasil, eles querem saber, Tonico. Divulga aí onde é que compra, como é que compra. As pessoas querem ter essa camisa. Olha, posso escrever um livro de autoajuda. Eu já falhei umas 8, 9 vezes. Olha lá, a Regiane. O Tonico Pereira tem um brechó em Botafogo, onde ele vende camisetas com frases explicadas por ele, dentre tantas essas. A loja se chama TPM, Tonico Pereira. Genial. Aí ele é um brechó e ele tem também antiguidades, tem roupas novas também. Essa camiseta, por exemplo, tem lá. Mas tem várias outras. Os meus pensamentos eu ponho todo em camiseta, assim, ser ou não ser, sei lá. Desmistifica o Shakespeare, dá a ele um ar mais brasileiro, entendeu? Como é que é? Tem muita frase. Fora as que eu deixo de fazer, porque senão eu ia precisar de um investimento muito grande que eu não teria. Entendeu? Mas como é que o pessoal entra em contato? Pela internet, pelo Instagram? Tem na internet, é TPM Brechó. TPM Brechó é acesso pelo... Tem no Instagram, tem no Face. Aqui TPM Brechó. Aí, o nome mesmo é TPM Brechó. Aí acessa lá, vai lá. O ambiente é muito agradável, é muito. Eu fiz uma coisa que não é um brechó desse tipo que você conhece normalmente, não. É uma coisinha arrumadinha, é quase que uma instalação, entendeu? Quase que uma instalação. Aí tá indo. Quer dizer, a gente ficou parado. Eu inaugurei com 20 dias, tive que fechar. Aí consegui manter aluguel e manter funcionário pagando, e está voltando agora aos poucos. Ele não estava indo bem, não está tão bem, mas eu espero que esse mês pelo menos se pague os custos, pelo menos. Vamos tentar. Já tem muita gente na fila perguntando onde é que eu compro essa camisa aí, viu, Tonico? Rua Real Grandeza 177. Aí, tá feito. Tá aberto agora? Não, agora não. Agora já conseguiu reabrir, é isso? Consegui, mas está abrindo, parece que é de 10 às 5, né? Sim, do horário que estende. Eu sempre sair de casa. Eu tenho todas as comorbidades possíveis. Eu tenho. Então, eu sou um grupo de altíssimo risco. Eu sou quase que uma bomba prestes a explodir. Então, eu não posso sair de casa de jeito nenhum. E se eu saio, minha mulher não me deixa entrar. Essa aí tem que ser preservada. Essa é a memória nacional. Que pariu. Né? Porque, para combater esse obscurantismo, né, de terraplanismo, de negação da ciência, de denegação, é só através da cultura. É só através da educação e cultura. Né? Educação e cultura, elas estão ali, ó. Entendeu? Luiz Regatas, grande Luiz.
TV do habilidoso. Hein? Como é que você vê? O povo precisa mais de cultura, né, Tonico? Precisa. Ofertar gratuitamente a cultura, o acesso ao povão ter cultura, né, interpretação, poder se expressar melhor, poder se colocar o seu pensamento, né, buscar a própria história. Sem dúvida. Tem muita gente que sabe escrever e falar e ler, mas não adianta também, porque não entende o que fala, não entende o que lê, não entende. Agora, isso aí eram os brizolões no Brasil inteiro, né? Era um animador cultural, né? Tinha. Eu não sei como é que está hoje. Não deve. Não, o governo do estado demitiu. Você sabe que desde o Cabral vem uma turma resistindo ali, poucos, e eles foram desmontando, mas alguns ainda permanecem por vontade própria, ou por vontade... Mas com a mesma filosofia? Sim, alguns têm ali. Por exemplo, tem um CIEP Nação Mangueirense, Leonel Brizola, que é na Mangueira, que o diretor é um cara muito, assim, brizolista, conhece o programa, então ele manteve, né, muita tradição do Brizola. Então ali, Tonico, tem um pessoal que é mais ligado à arte e à cultura. Sim. Então tem um animador cultural que faz ensaio, faz balé, faz danças folclóricas, a pintura, a peça de teatro, ou seja, uma coisa muito bacana, mas é extinção praticamente. E Sim. Agora esse governo que entrou, Witzel, ele encerrou tudo, né? Nossa Senhora. Ele também está encerrado, né? Mas aí é uma coisa clara, Tonico. Político que não tem vida partidária não presta. Não presta, né? É porque tu não sabe o que ele defendeu, o que ele vai defender. Pelo menos tu tem um conhecimento, né? Quem ele é de verdade, né? Pois é, num momento que você tem que se posicionar, como é que ele vai ter? Você vê que é uma mediocridade, né? A política hoje é de oportunista, né? Porra. Pessoas que não tem nenhum viés, nem ideológico, nem... Porra, não tem viés. É uma coisa... É o poder pelo poder, o poder... Enquanto você não levantar a bandeira popular, né, você está ali, você não é político, você não é nada, você é um zero, no caso é o 000, entendeu? Não tem. Tem que buscar essa verba aí de campos dos indígenas, não deixar-se dominar. Não for. Existir sempre, né? Sempre. Existir sempre. Eu espero ter força para ter um tempo mais para isso, para ficar mais... ver se eu consigo continuar resistindo, né? Porque você como é que se diz? É atraído pela... Essas coisas são... Ontem mesmo eu estava vendo um filme sobre... Eu vi até com as crianças e com a Marina, sobre as redes sociais e o trabalho delas no mundo. Você viu esse filme? Eu esqueci o nome agora. Eu me esqueci também, é muito bom, mas você fica assustado, né? Porra, porque você vê que você é um joguete. Isso, é um boneco, né? Você não é nada. Você imagina isso na criança, na juventude, nos adolescentes. A gente hoje tem uma cultura que ela se sobrepôs muito às outras, que é a do individualismo. Então, hoje você sente que o individualismo é até maior do que a esquerda e que a direita. Porque você vai encontrar gente na esquerda que é individualista, vai encontrar gente na direita que é individualista. Ou seja, o individualismo tornou-se o amém da história. Amém. Entendeu? Farinha pouca, meu perão primeiro, né? Aí quer dizer, quando isso acontece, irmão, é difícil reverter. Aquilo que chamava a lei de Gerson, Tonico. Teve um filme que eu fiz do Valtinho Lima, que era sobre... foi 72, por aí, não sei, mas aí eu usei essa frase do Gerson passando embaixo dos arcos da lata. Aí eu falei assim, eu não me lembro agora, a minha cabeça já está uma merda. Eu trabalho com ponto agora, então não lembro de porra. Mas é só dar a ligação que você já faz direto a sinapse. Mas como é que é? Não me lembro, não. Mas é a frase clássica do Gerson daquela época, né? Que essa frase, ela prosperou aí, cara. Ela foi difundida. Hoje é assim. Hoje é assim. Do neoliberalismo, né? Que
como é que você pode ser feliz? O Allende falava muito isso, né? O Allende, que faz 47 anos também do assassinato dele, metralhado no Palácio da La Moneda, e era amigo do Darcy, do Brizola e do Jango, né? O Allende foi visitar o Brizola, o Jango e o Darcy no Uruguai, antes de estar o golpe chileno. Né? Aliás, o Darcy escreveu diversos discursos para o Allende também, uma coisa fantástica, né? Isso veio, o Brasil não reconhece a genialidade de um Darcy Ribeiro, né? Que pariu. Ou seja, era nosso irmão trabalhista, o Allende. O Allende tinha uma frase que dizia: como é que o ser humano pode ser feliz se ele não tem uma casa adequada para morar e poder planejar sua vida? Como é que ele vai ser feliz se ele não tem um pleno emprego, poder projetar a vida? Como é que ele vai ser feliz se ele não tem a tranquilidade de ter um atendimento de saúde que vai tratar qualquer acometimento que ele tenha? Como é que ele vai ser feliz se os filhos deles não têm uma tranquilidade de ter uma escola decente que vai encaminhar para o mercado de trabalho, poder prosperar? Ou seja, essa genialidade, né, seja do peronismo, com Allende, com Brizola, o trabalhismo, a coisa da América Latina que está sendo massacrada, né? Massacrada, está massacrada. A empatia, né, meu irmão? A empatia passou a não existir também, é outra coisa. E as pessoas não notam que você ter sucesso sozinho não significa absolutamente nada. As coisas têm que ter, sabe? Você não pode ter uma vida maravilhosa se do seu lado tem gente que está mal. Isso não pode ser natural, isso. Não pode ser natural. Entendeu? É verdade. Aquilo que o Brizola questionava muito, esse modelo econômico, né? Desumano e patriota e anticristão. Tonico, ficamos 1 hora aqui, pô, eu nem vi, o tempo voou. Já foi? Já foi 1 hora. Essa, para mim, aqui ficaria até de madrugada. Pelo amor de Deus. História. Eu ia começar a beber, porra. Não faz isso não. Ué, mas eu nunca fiz uma amizade no copo de leite, né? Você já fez uma amizade no copo de leite? Não. Então, não tem como, né, Tonico? Quero te agradecer, viu? Obrigado por você manter vivo o legado do meu avô, a história do meu avô. É importantíssimo. É importantíssimo nesse momento, o Tonico, conhecer a história do Brizola, entender esse fio da história, de tudo que o Brizola apontou, o Brizola historiador, o Brizola intelectual, o Brizola gestor, como é que ele pega diversos governos, uma tremenda diversidade. Você estava falando aqui, ele pegou o Rio de Janeiro nas estruturas da ditadura militar. A PM toda era controlada pela ditadura militar, era um coronel do exército, e ele começa a desmontar, começa a acabar com os currais eleitorais do lacerdismo e do chaguismo, da lata d'água na cabeça, da bica de torneira. Ou seja, ele empodera os presidentes da Associação de Moradores, leva para dentro do Palácio Guanabara, recebe. O que está faltando aí? É rua, é casa, é eletricidade? Então, acha um lugar aí bacana para eu construir uma escola igual o CIEP. Aí os caras procuraram, tá aqui, Brizola, o terreno, pode construir aqui e tal. Não sei, sabe que o Brizola, a família tem um processo até hoje, por o Brizola ter encampado um terreno em Campo Grande e ter construído um CIEP. Quer dizer, ele tem um processo até hoje. Toda vez que eu me candidato lá, aparece, não, mas tem um processo aqui no nome parecido do senhor, tal, de uma encampação aqui de um terreno que não foi pago. Eu falei, mas é para construir o CIEP, era o Brizola. Você vê como o Brizola começa, de fato, a integrar a cidade, né, Tonico? Fazer uma cidade integrada, entre si, onde não há impedimento de ir e vir. Pô, isso era uma coisa, foi um governo revolucionário. Sem dúvida. Tem uma coisa que é muito interessante, que é você ver a construção da coisa de escola de samba, do Sambódromo. O Sambódromo, né? E os CIEPs também, as pessoas caíram muito em cima, né? O Sambódromo, por exemplo, era uma merda, porque foi Brizola que estava fazendo. Passa-se o tempo, eu viajando pelo Brasil, a direita toda construiu o CIEP, construiu o Sambódromo, porra. Teve uma cidade que me levou para ver, era a grande obra da cidade, e o pessoal era de direita. Eu falei assim, o CIEP... O CIEP não,
Que era uma. Estudava ali, né? Era samba e letra. Era uma escola, meu Deus do céu. Era samba e letra. Era a unidade de tudo que você podia, era estudo e cultura juntos. Formava para o samba também, para a indústria do carnaval, tinha a Escola Mirim do CIEP, que depois virou, inclusive desfilava ali na passarela. Tem as obras do Bucão, tem aquele arco lindo. Genial. Esse encontro feliz de três gênios, né, Tunico? Vem cá, peraí. O Brizola, o político a favor do povo e da nação. O Darcy Ribeiro, o gênio da educação que mentalizou a escola como prolongamento do útero materno. E o gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer. Esse encontro feliz, saiu essa genialidade, né? Pô, você vê que felicidade do carioca. Você tem um Brizola e o Darcy como vice. Você vê, olha a mediocridade que nós fomos, que nós chegamos. Justamente essa é a desgraça do Rio de Janeiro. Ter desbrizolado, né? Ter negado a história do Brizola. E a esquerda também é muito culpada disso aí. Né? Também. Porque ela, quando pôde, ela boicotou também a própria esquerda. Oh, meu Deus. Eu não tenho problema de dizer isso, não. Também não. Até porque a esquerda tem que fazer autocrítica, né? Se autocrítica não evolui, né? Todo mundo tem que fazer autocrítica, principalmente a esquerda. Entendeu? É verdade. A direita não tem condição nenhuma de autocrítica. Ela vai. Até porque ela fica envergonhada dela mesma se ela fizer autocrítica. É golpista, ou seja, né, é quem golpeia a democracia, quem tira direitos dos trabalhadores, quem explora. Né? Isso é uma coisa que a gente perdeu também, essa coisa que o Brizola tinha a genialidade de comunicar. Né? Porque quem é a direita, Tonico? Quem é a direita? A direita são os ricos, os milionários, os que exploram os trabalhadores, os golpistas, aqueles que mandam dinheiro para fora do país. Essa é a direita. Você se lembra da resposta do Brizola para o Fernando Henrique? Maravilhosa. Não é? Quando o Fernando Henrique fala que os brizolões eram muito caros, né? E ele fala assim, cara, é ignorância, puta que pariu. Ele dizer isso para o intelectual, professor, sociólogo, caralho. Cara, é ignorância, vai pra porra, meu irmão. É verdade. Olha, teus cálculos estão todos errados. Esse pessoal da fazenda aí não entende de número, mas não entende gente. Não. Gente é uma abstração, cara. Gente é uma abstração. Não tem. Não sabe o que é isso. Nem querem saber, não tem interesse em saber. Entendeu? Interessa a ele a Bolsa de Valores, o cacete, essas coisas. Metal, né? Vil, profundamente vil. Mas há esperança, Tonico. Quero te agradecer. Obrigado, viu, por essa conversa. Vou divulgar o máximo aí, que tem muita gente perguntando da camisa. Muita gente mesmo. Vamos divulgar. Não vim aqui para fazer propaganda, não. Eu fiz isso aqui, é uma coisa sincera. É natural, é sincera. E te agradecer por essa genialidade de artista, com essa visão de mundo, de país, de humano, uma visão humana. A gente precisa cada vez mais desse resgate, Tonico. Então, eu quero te agradecer por toda a tua presença, teu espírito. É importantíssimo o que tu tem colocado e tem feito. Isso é muito importante para a gente se resgatar esse fio da história, para que a gente não repita esses mesmos equívocos que a população está sofrendo, né? São 10 milhões de pessoas que não conseguem alimentar seus filhos. É grave a situação, né? Que a gente acorde. A minha utopia se acentua a cada dia. Eu quero um mundo sem fronteiras. Ótimo. Essa é boa. Sem muros, sem fronteiras. Entendeu? Foi o que o Brizola fez no Rio de Janeiro. Tira esse muro do Lacerda aí. Não tem muro. A cidade é de todo mundo. Vamos ligar a Zona Norte com a Zona Sul. Encampa as empresas de ônibus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Assim como ele encampou aquelas duas empresas americanas lá no Sul também. Isso, né? Uma era subsidiária da General Electric. Golden Share, e depois é de telefone, a AT&T, a AT&T, né? AT&T. Eu não sei se isso é verdade, mas parece que ele depositou $1 na conta de cada um. Não, sabe o que é mais genial, Tonino? Antes de encerrar, que ele ganhou na justiça. Ele comprovou. Primeiro ele chama a empresa, vem cá, vamos fazer uma parceria. Metade estatal, metade privada. Porra, você está falando da década lá atrás. Eles negaram, não quero saber, não quero. Pô, vem cá, os equipamentos é tudo obsoleto, as prefeituras aqui do interior estão tendo que investir em poste, eletrificação.
chega 3 horas da tarde, não tem mais energia no Rio Grande do Sul, o empresário não consegue escoar a produção, não tem mais produção, cai todo o parque industrial, vocês não querem fazer passeio? Não, não queremos. Ah, então tá bom. Mandou embora na justiça, o Getúlio tinha deixado na Constituição do Rio Grande do Sul e na Constituição que o Rio Grande do Sul poderia fazer encampação, era o único estado que tinha essa prerrogativa, né? E aí ele utilizou esse mecanismo da Constituição e encampou no judiciário, mostrou que ela dava prejuízo. Ela dava prejuízo. E você se lembra daqui com os ônibus também, né? Os ônibus, que ele foi propor, foi uma conversa, não quiseram falar com ele. Ele exigiu a planilha de custos da passagem. Aí foi ver, tinha avião no custo da passagem, tinha os carros da família. Era uma universal, mais ou menos assim. Total, exatamente. Um poder hegemônico aí que foi... Aí entrou o gatinho Angorá e devolveu tudo. Essa foi uma tragédia. Antibrisolista. É. Tonico Pereira, um grande abraço, muito obrigado. Valeu, irmão. Saudações brisolistas. Falta ele. Muito, muito. Mas deixou o legado, né? Esse é importante. Deixou essa bússola pra gente aí. É só ter curiosidade, né? É isso. Um abraço, tudo de bom.